Como havíamos falado nos vídeos anteriores, que nós estaríamos aqui abordando sobre o DFD, o ETP e o termo de referência. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre termo de referência. Termo de referência, é bom que a gente esclareça também que o termo de referência ele vai trazer informações basicamente já existentes, tanto no DFD quanto no próprio ETP, quando esse existir. O termo de referência é o documento apropriado para que se justifique a ausência do estudo técnico preliminar, projeto básico, projeto executivo, matriz de risco e análise de risco. Então, deve deixar bem claro também nesse documento por que não há apresentação desses documentos. Assim também como o termo de referência obrigatoriamente deve expressar a forma correta que foi utilizada para formação de preços. Se foi consulta, fornecedor, últimas compras realizadas pela administração pública, portais, de banco de preços e assim por diante. Então, é aí que vai ter que estar bem claro a formação de preços e a cotação de preços. Lembrando que lá no DFD vai estar uma estimativa de valor que não há necessidade de fazer juntada de cotações. Então, por isso é uma estimativa. Então, é uma pesquisa de preço que se faz, uma estimativa para equiparar aí com aquilo que existe no próprio lei orçamentária. Bom, o ETP ele já contemplou pesquisa de preço e tudo mais. Como eu posso ter mais de um ETP para um termo de referência, pode ser que eu tenha que rever essa cotação de preço. Então, a cotação de preço é feita, obviamente, por aquele que tem responsabilidade de apresentar o termo de referência. Então, o termo de referência, ele traz basicamente o que se deve observar na condução do processo de disputa de licitação. Então, é por aí que a gente diz que é muito fácil fazer o termo de referência hoje, porque o ETP passa a ser anexo do termo de referência. Então, não precisa ficar enchendo textos de termo de referência, porque já tem ali as informações basicamente constantes do ETP. Então, isso vai facilitar muito o quê? A elaboração do edital. Então, aí nós vamos ver a questão dos editais. Os editais, eles devem ser uns editais padronizados? Bom, em parte, sim. O que é uma padronização de edital? É quando você diz quais os tópicos devem compor um edital. Edital tem que ser obrigatoriamente os da AGU ou da União, coisas assim. Não, não obrigatoriamente. Ele serve de referência. Então, hoje vocês têm aí editais de termos de referências constantes dos portais, né, do próprio NCP, dos tribunais. Então, eu não vejo necessidade de vinculação, o município falar, eu vou usar só os editais, termos de referência da AGU, seja quem for. Não vejo essa necessidade, até porque nós hoje temos capacidade de fazer um edital e um termo de referência adequado à realidade de cada município. Então, pois bem, então essa simplificação desses atos, ela facilita muito a vida de quem trabalha em municípios. E é claro, esses atos devem trazer a segurança jurídica exigida para as contratações. Controladores, assessores jurídicos devem se unir para que realmente proceda à avaliação e à regulamentação da 1433 de uma forma mais objetiva e prática para que os municípios possam atender os requisitos de legalidade, de economicidade e outros requisitos previstos na própria legislação. Então, essa é a dica que nós podemos passar para todos aqueles que militam na administração pública municipal.